Cidade de Descoberto, janeiro de 2023. Eu sou Samuel Pereira e apresento mais um episódio da série Mães que Lutam. No episódio de hoje, eu converso com a Sabrina, que é mãe de duas crianças especiais. Episódio número 3, Dois Corações. Meu nome é Sabrina Domingos Vareto. Tenho 32 anos, mãe de 4 filhos, 2 especiais. Os especiais são o Pedro Henrique e a Tawane. 2 filhos que não são especiais é a Sofia e o Heitor. Ô Sabrina, a gente começar então, você tem 2 filhos especiais. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre o Pedro, que é o mais velho, né? Sim. Pedro tem quantos anos hoje? Pedro hoje tem 11 anos. 11 anos. Então você, nesse processo, né, de conhecimento do Pedro, há 11 anos atrás, Sabrina, como é que foi? Você percebeu alguma coisa de diferente no Pedro, né, no dia a dia? Samuca, foi difícil, na verdade, porque mãe de primeira viagem, não tinha muito conhecimento. Por Pedro ele tinha muita dificuldade para comer, para se alimentar, pegar mamadeira e tudo. Aí eu comecei a fazer acompanhamento com o Neiro quando ele tinha uns 2 anos. Né, na época foi o falecido Dr. Nilson. Já tinha levado em outros neuros nenhum. Falei, mãe, é normal pela idade. Falei, não é normal. Foi difícil, né? Porque eu consegui fechar o diagnóstico com o Pedro. Ele estava com 7 anos e na época eu estava grávida da Tawane. Aí foi aí que o médico me deu os CIDs dele. Que o Pedro hoje tem, ele tem um CID 70.1 e o F 90.0, que é o transtorno mental leve e tem um TDAH. E nesse processo, Sabrina, todo de desconhecimento, como é que você passou, Sabrina? Foi difícil pra você entender? Foi difícil. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu sofri bastante preconceito. No começo, quando descobri o diagnóstico do meu filho, eu não tinha, assim, apoio de ninguém, né? E eu fiquei, assim, desorientada, não sabia quem eu tinha que recorrer, como é que era, o médico me explicando, eu fui correndo atrás. Foi aí que ele falou, mãe, vamos fazer avaliação na Paiva. Eu vou ser sincera. Eu chorava quando meu filho ia fazer avaliação na Paiva, na época eu estava grávida da Tawane. E assim, 2 pessoas que me ajudou muito, 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 que eu agradeço hoje de coração, que foi a Gigi do Loló, que me deu bastante orientação, conversar comigo, Sabrina, não é do jeito que os outros falam. E eu chorava cada avaliação, até hoje, as professoras do Pedro, que hoje está na Pestalozzi até hoje, em São João, né? Elas riam, Sabrina, você chorava. Toda vez que a gente ia fazer uma avaliação, você chorava. Eu chorava mesmo. A Fernanda também, que me ajudou bastante sobre isso, ela conversava comigo. Foi aí que a gente começou a trocar ideias. A Gigi ficava, Sabrina, se tiver qualquer dúvida, você me procura. Eu falei, Gigi, não sei fazer isso. Ela me orientava, me explicava tudo direitinho. Ela vai dar tudo certo. E quando a escola falou que tinha possibilidade do Pedro estudar lá, que ia ajudar bastante ele. Sim. Em desenvolvimento, na fala, porque o Pedro era um menino tímido, era uma criança que tinha dificuldades para se alimentar e tudo. E a partir do momento que ele começou a estudar lá, eu vi que ele melhorou bastante. É bastante mesmo, Samuca, em tudo. Para conversar, para se orientar em tudo. Sabrina, você falou na Paiva. A Paiva é uma instituição, você pode explicar o que é a Paiva? Paiva, né? É uma instituição sim, Samuca. Lá tem vários tipos de criança que a gente precisa de apoio. Peraí, amor, eu vou dar papá. Vai lá rapidinho. Desculpa, Samuca. Tudo bem. Lá é uma instituição, sim. Lá tem psicóloga, tem fono, tem a fonoaudióloga, tem vários tipos de tudo que a gente precisa para assistência da criança. A Paiva ajuda bastante. Sabrina, você falou no começo sobre a questão do Pedro ter uma dificuldade, ainda bebê aos 2 anos de idade, uma dificuldade para comer, né, comer alguns tipos de alimento, mais ou menos que a gente entendeu. E você passou 5 anos, Sabrina, sem ter um diagnóstico certo. Durante esse período, Sabrina, quais são os detalhes que você via no Pedro? Que você via desse crescimento dele, que ele fazia de diferente das outras crianças, que te chamava a atenção também? Era quando ele estava na creche, Samu. Eu chegava na creche, deixava ele, aí a professora falava, mãe, Pedro fica no mesmo lugar aonde que a gente deixava. Ele realmente, ele não pede para ir no banheiro, não pede para beber água. E na hora da alimentação, elas me relatavam que na hora de comer, ele não comia. Aí, se fosse, a gente pode trocar a alimentação dele
pela mamadeira. Aí elas começaram a trocar, e elas começaram a me falar, questionando. Eu falei, vou procurar um médico. E também uma época que o Pedro internava muito, adoecia muito fácil, já ficou internado no HU em Juiz de Fora, em São João já ficou 2 vezes já. Aí falei assim, isso não é normal. E eu falei, eu vou procurar saber o que tá acontecendo com ele. Toda vez, quando eu ia comer, tem a minha outra irmã que me ajudava, Samara, na época, minha mãe. A gente tinha que sair com ele pra rua, pra ele comer. E fazia vômito. Ele nunca pegava no peso, mesmo com a nutricionista. E com a pediatra, falava, mãe, tá abaixo do peso. Ele não comia, a gente achava que ele comia, ele jogava tudo fora, ele trincava a boca, não comia de jeito nenhum. Bom, Sabrina, continuando falando do Pedro, você passou por todo esse processo. Em casa, Sabrina, ele também era assim? Você comentou que ele parava chegava na escolinha, colocava ele lá e ficava parado. Em casa, ele tinha esse comportamento ou tinha um outro comportamento com você? Assim? Em casa, às vezes, sim, ele ficava paradinho. Às vezes, depois, se eu colocava ele na sala, alguma coisa, ele ficava ali quietinha, não era muito de conversar. E ele era mais, assim, agressivo. Às vezes, a gente brincava com ele, não gostava, né? E eu ficava assim, Pedro, vamos comer. Na hora que falar de comer, era briga. Mas pra dar a madeira, chorava. Parece assim, que ela estava maltratando ele dentro de casa, que nunca gostou de comer. E era uma dificuldade grande que a gente tinha dentro de casa. Sabrina descobriu, então, que o Pedro, né, tem as suas dificuldades. Qual foi o processo tomado depois desse momento da descoberta, com o laudo do médico, igual você falou? Então, Samuca, foi aí que começou a estudar em São João. Sim. Aí lá, as professoras relatavam que ele era ruim para comer. Aí eu falei assim, Pedro, você tem que comer. As professoras conversavam. Tem a professora dele, a Andressa, que é um amor de pessoa, e a tia Laís. E ela sempre ajudou o Pedro, e hoje o Pedro é apaixonado nela. E aquela coisa, Sabrina, eu vou ajudar você. Ela pegava o Pedro com a maior paciência, o maior amor que eles têm pelas crianças lá. Sentava, dava comida a ele. E sempre ajudava ele em todo o processo. Em casa eu fazia a mesma coisa. Sim. Eu comecei a mostrar pra ele o que ele podia fazer pra comer e tudo, sabe, Samu? Aí eu procurei saber o que comia na escola, aí eu comecei a fazer em casa também. Aí eu vi que o paladar dele começou a se adaptar às coisas, que comia as coisas da escola, uma sopa, um mingauzinho de inhame. Aí começou a pedir o que ele queria, aí eu comecei a fazer. É um processo muito grande, né? E hoje, como você vê o Pedro? Esse desenvolvimento, hoje o Pedro está com 11 anos, né? O processo, eu tenho somente que agradecer, eu chorei agora, só tenho que agradecer. Hoje ele conversa com todo mundo, brinca, que tem uma prima minha que ele vê ela, gente, ele pega no pé dela, que é a Ana Cláudia, ele pega no pé dela, hoje ele conversa com todo mundo, assim, brinca com a maioria das pessoas. Eu só tenho mesmo que agradecer. Todo o processo que eu fiz, por mim, eu passava tudo de novo que eu passei. E vale a pena hoje, o Samuca. Porque realmente eu passei com o Pedro. Muito, muito bacana essa história. Eu vejo ele na rua mesmo. Ele brinca com a gente, já anda sozinho com os irmãos, né? Isso é muito bacana. Esse processo, Sabrina, como é que foi a família, a participação da família? Principalmente de aceitação. Samuca, um preconceito grande. Grande. No começo, minha família não aceitava, pra ser sincera. Não aceitava, era com a dificuldade. Eu lembro uma vez quando eu falei que eu ia lá na Paiva fazer a matrícula do menino. Os meus irmãos ficam muito bravos. O menino não tem nada, o menino não é doido. Eu falei, gente, não é doido não, gente. É uma coisa pra ajudar ele na escola, o desenvolvimento do Henrique. Sim. Mas deixa não digitar. Eu falei, não, se for melhor pro meu filho, eu vou colocar. E realmente, ô Samuca, fora também muitos preconceitos que a gente sofre, entendeu? Que eu mesmo já vi um dia, precisei pessoalmente, eu tava levando a minha menor mais nova pra Paiva, ele me ligou chorando. Mãe, o menino me chamou de doido. Ele tava com o uniforme da Pestalozzi e com a touquinha. Ele chorando em desespero. É muito difícil, sabe? Assim, é difícil a gente não ter apoio da família. E minha filha sofre um preconceito. Eu lá em São João pensando, gente, como que eu vou fazer? Eu aqui em São João, aonde que eu vou achar esse menino? Só que eu achei já um adolescente, conversei com ele, eu expliquei, falei, gente, você não pode fazer isso com uma criança. Tadinho, ele chorou, ele ficou um bom tempo andando atrás de mim na rua, onde eu ia, eu tinha que levar ele, que ficou com trauma de ficar na babá, tinha medo de ver os meninos. Até hoje, ele vê os meninos da Francisco Manuel, que esse menino estuda nessa escola, meu menino corre, ele esconde atrás de mim, pegou medo, né? Aí ontem ele viu um rapaz e ficou completamente com medo. Sabrina, então a Paiva é a Associação Pestalozzi em São João, né?
Sim. Porque tem vários nomes, né? Geração Pestador. Eu tô assim, paiva, gente, mas tudo bem, agora a gente entendeu. Sabrina, poxa, bacana a gente acompanhar esse desenvolvimento, né, do Pedro. Pra quem tá ouvindo, gente, a Sabrina é minha prima, tá? Então a gente se conhece desde criança. Eu pude acompanhar esse processo da Sabrina com as crianças aí, né, Sabrina? Sim. Sabrina, agora vamos falar sobre a Tatá, né? Uhum. E aí? A Tatá, ela tem quantos aninhos hoje? Hoje já tá com 3. 3 aninhos. E 3. essa descoberta dela também, quando você começou a reparar? O autismo dela, quando ela tinha 1 ano e 8 meses. Ela tem autismo, né? Tem. Bom, e aí, como você já, vamos dizer assim, experiente, né, do Pedro, já correu logo pra buscar ajuda. E aí, esse processo Sim. da Tatá? Foi um pouquinho difícil também, Samuca. Porque, assim, a Taone foi mais difícil. Porque, assim, ela comia normal, né? Até uns 8 meses, assim, comia normal. De repente, ela parou de comer, começava a falar, desenvolveu bastante a fala muito rápido. De repente, parou de falar também. E aquela coisa, dentro de casa, ela socava a cabeça no sofá, batia a cabeça na parede. E aquela coisa toda. Eu ficava preocupada que ela começava a se machucar dentro de casa. Não aceitava as coisas dentro de casa. E foi aí que na época eu levei no Dr. Nilson, no falecido, né, que já faleceu, o neuro. Ele foi e me falou o diagnóstico dela do autismo que ela tinha. E aí, totalmente diferente do Pedro, né? Totalmente diferente. O autismo dela atingiu mais a parte da fala. Ela não se expressa. Não, E hoje ela também tá na escolinha, né? tá na escolinha. E o desenvolvimento dela, como é que você viu? Bastante. Que eu lembro uma vez que o médico tinha falado comigo, mãe, ela não vai falar. Aí eu fui procurando, aí ele me orientou a escola de São João, né? A gente foi pra lá, começou a fazer a fono, tudo pra ela era a mãe. Vi a professora, que é a Tati, né, que faz o atendimento dela, que é a fono, era mãe pra ela, todo mundo que ela via era mãe, 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 só falava mãe, né? Depois que começou de um tempo pra cá, eu tive conversando com a fono dela, me falou que ela desenvolveu bastante a fala dela, que hoje ela fala bastante coisinha, algumas coisas em comum, algumas coisas ela tem mais dificuldade, ela faz através de sinal. Sabrina, você fala muito sobre a questão do preconceito, né? Sim. Conta um pouco pra gente sobre isso. Como você vê essa questão desse preconceito? Samuca, eu já vivi 2 tipos, como te falei, do Pedro Henrique, que ele me ligou chorando, que eu fui atrás da pessoa, expliquei a situação dele. E uma vez eu precisei ir na praça, com a minha filha Tawane. Tava assim, tava meio frio, né? Tava com a blusinha de frio e tinha outras crianças brincando com ela, mais ou menos da idade dela. Só que na hora, ela, pelo jeito que ela tava correndo, ela pediu me tirar a blusa. Só que eu tirei a blusa dela, tava com o uniforme da escola. A mãe simplesmente chamou a criança e saiu andando. Foi lá pro final, lá perto do banheiro feminino com a criança. E eu percebi na hora. Aí passou meia hora, ela voltou. Falou, sua filha estuda na creche? Eu falei, não, né? A creche não, é em São João. Aí ela pegou, ficou me olhando assim, né? Saiu andando, não pediu desculpa, não falou nada. Aí toda vez, assim, que qualquer pessoa, eu falo mesmo, porque eu vejo qualquer pessoa de descoberto ver as crianças num ônibus na parte da tarde, que são as crianças menores, grita e tudo, eu vejo o jeito que tem mães, filhos, que olham de um jeito, de um olhar diferente para as nossas crianças. Simplesmente é especial, é sim. Mas ele não tem cabimento deles ficar olhando do jeito que eles olham. Olha a diferença. A gente precisa que outras crianças comecem a gritar na porta do ônibus, só porque nossas crianças são especiais. Eles têm aquele horário deles, tem que chegar e sair. Eles não sabem esperar as crianças. Aí tem gente que acha que é brincadeira. As crianças sabem para brincar, mas não é, gente. Cada um tem o seu tempo de ter as coisas. Mas a maioria de tarde, tudo criança menores. Esse processo assim, de melhoria, como você acha que deve ser feito, né, para melhorar? Isso não termine, mas que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, né? Que são crianças especiais, que estão buscando uma ajuda, um tratamento, e que não merecem esse tipo de olhar ou tipo de comentário ruim. Às vezes podem acontecer, né? E como você falaria, né? Que você falaria para as pessoas hoje sobre essa questão do racismo? Olha, gente,
Vale a Eu pena. falo, Samu, que a gente tem que ensinar os filhos a respeitar todas as crianças, sendo deficiente ou não. Tem que mostrar o respeito, carinho ao próximo, porque todas as crianças, gente, são iguais. Só porque uma criança é especial, a outra não é, vai fazer desigualdade. A gente vê muito isso. Tem gente que fala, não sabe respeitar. E a gente vê muitas mães, assim, que é relato uma para outra, fulano me chamou para ir na casa. Eu não posso levar, porque meu filho, eles não fica quieto. Vai mexer em tudo. Aí tem mães que já, olha, você não sabe controlar o seu filho? Tem gente que fala Julgando. isso. Suponha, às vezes uma criança dá uma crise no mercado ou na rua, crise de choro e tudo. Aí a gente olha, ué, é birra, é mãe. Eu já pensei isso já no mercado, com meu filho, com Pedro e Catalane, deu crise no mercado. Aí uma mãe virou e falou assim, ué, se fosse meu filho eu batia. Eu falei, mas você sabe o motivo por que eles são desse jeito? É. Aí agora eu sei mais ou menos um horário que não tem muita gente no mercado, eu vou com os meus filhos, isso que eu tô fazendo. Porque as pessoas olham pra gente com preconceito. Aí olha assim, rabo de zóio e sabe, estuda lá. Teve um dia que o menino falou assim, com o meu menino, você estuda na escola de doido? Eu falei, não, lá não é escola de doido. Falar é escola de crianças especiais que cuida das crianças. Falei, lá é desse jeito. É algo que, né, parece que a criança escuta de alguns outros, né, vamos falar assim, mais É velhos, escuta de e outras repete, crianças. e repete. Vamos falar, né? Mas, Sabrina, falando sobre leis, o que você acha que poderia ser feito para que melhorasse as condições dos meninos aqui do município? Vamos pegar assim do município. O Samuca, eu penso assim que cada criança é diferente. Tem prioridade as crianças autistas, em mercados, filhos, lotérica, tudo. Tem sim. Só quando a gente tá na fila, a gente fala que tem direito, os pais fica de cara feia, mas vem outra hora então que a gente tem compromisso. A gente também tem compromisso com as crianças, elas não sabem esperar, não sabem ter o limite deles no lugar certo, entendeu? Só que eu acho assim que nem tem uma lei que já tá valendo em São João, que até eu comentei com você uma vez, o cordão giroso, que já tá valendo em São João. Ela foi A aprovada preferência, aqui as crianças. também, essa lei foi passada lá pela Uhum, Câmara aprovada, tá? Tá no Executivo para ser sancionado aos né? poucos. Ai, que bom. Aí, assim, para as crianças ter prioridade no Sim, posto de saúde, porque tem criança que começa a ficar nervosa, assim, a gente percebe que a criança começa a deixar outra pessoa desinquieta. Outras pessoas já começam a olhar de cara feia. Aí um conserta com o outro. Nossa, não tem educação, mas não sabe o que a criança tem. sim. Entendeu, ô Samu? A gente vê muita coisa, assim. Mas eu penso assim, a pessoa que, antes de julgar uma criança, tem que procurar saber o porquê, o motivo que a criança está daquele jeito. Agora, Sabrina, desse processo todo, começando lá do Pedro, o que você faria diferente? Ou você tomaria as mesmas atitudes, ou faria as mesmas coisas? Samu, eu não tenho nada que reclamar. Só tenho que mente agradecer a Deus por tudo. Eu penso assim, se Deus não dá uma coisa que a gente não consegue carregar, Ele não daria. Hoje eu agradeço muito. E até meu filho fica, mãe, você me ama? Eu falei, Pedro, eu te amo muito. Aí fica, mas tem gente que fala isso. Eu falei, Pedro, quando a mamãe estava grávida de você, Deus me deu um anjo especial. Deus falou, esse vai para Sabrina, que ela vai saber defender, que ela vai saber cuidar. Do mesmo jeito que eu falo com você e com a Tawane. Deus sabe cada uma criança especial para uma mãe. Hoje Sim. eu tenho dois, gente. Só tenho que agradecer a Deus a cada dia mais. Agradeço. Tem dia que a gente passa aperto? Passa. Tem dia que a gente chora? Chora. Mas a gente vai o quê? Longe das crianças. Porque eles percebem quando a gente está triste na hora. São abraços que eles chegam perto da gente. Ria, abraça, beija. Não tem um preço para pagar. Não tem, Samuca. Não tem mesmo. Sabrina, e você? Vamos falar de você agora, né? Você se cuida, você faz algum tipo de tratamento? Existe algum grupo que você participa? Porque vocês precisam de muita força, né? Muita força, paciência. O que você faz assim, pra, opa, precisando dar uma acalmada na mente, digamos assim? Ah, Samuca, o único momento que eu tenho, que eu falo com todo mundo, é quando as crianças estão pra escola. Em casa, meus três filhos tá de manhã, o Pedro estuda de Aham. manhã, aí meu outro filho, o Heitor, que tem 10 anos, me ajuda bastante, leva o irmão dele para pegar o ônibus, espera o ônibus chegar, traz ele para casa e me ajuda.
E tem a Taone, que estuda à tarde. Na cadeia, gente, a casa tá um silêncio. Eu aproveito, eu vou dormir. Eu vou dormir, eu vou descansar. Ou tenho que resolver alguma coisa na rua, aproveito e faço. Mas eu penso assim, tudo vai ter meu tempo. Vai ter meu tempo de eu descansar, vai ter o tempo de eu cuidar de mim. Eu não tenho nada que reclamar. Um grupo a gente tá tendo no CRAS, né? Que tem um grupo, agora eu não lembro o nome, que a gente está participando, todas as crianças vão junto e tudo. É uma atividade até boa que está tendo no CRAS. Pô, bacana, bacana, né? A Dani comentou outro dia sobre esse grupo. Agora, Sabrina, qual recado que você deixaria para as mães que talvez estejam passando por esse momento? Eu tenho que dizer, é bom a gente procurar as outras mães que estão passando por isso, para ter um apoio, trocar ideias, ver o que uma pode ajudar a outra. Que, como eu disse desde o começo, agradeço 2 pessoas, que é a Fernanda e a Gigi do Loló. Foi 2 pessoas que me ajudou, que mais me ajudou. Até hoje, tem dia que eu tenho dúvida, eu mando mensagem para Gigi, a Gigi vai, me ajuda, me responde, me orienta as coisas direitinho. São essas 2 pessoas que eu tenho que agradecer. É bom as outras mães procurar as outras, né? Trocar ideias, trocar o que a gente pode fazer, uma para ajudar a outra, entendeu? Até uma vez eu estava sorteio com outra mãe no ônibus, a gente podia fazer, sei lá, vamos juntar todas as mães, fazer quase tipo um piquenique com as crianças. Bom, levar todas essas, porque elas todas juntas, uma se entende com a outra. Não tem, uma não olha de cara feia uma pro outro, como, né, entre as outras crianças. Eu ensino meus outros 2 filhos, o Heitor e a Sofia, não desfazer filho de ninguém. Porque eles têm os irmãos deles, eles me ajudam bastante com os irmãos deles. Portanto, eles veem outras crianças, cumprimentam todas as crianças do ônibus, eles conhecem todas as crianças no ônibus. O Heitor vê a Dani, cumprimenta, o Pedro cumprimenta, a Sofia, mas bem fechadinho, né, que é meio tímida ela. Mas, assim, é bom a gente ensinar as crianças a respeitar uma ou outra, as outras mães, trocar as ideias com as outras mães. Muito bacana. Sabrina, bacana demais conversar com você, foi bacana ver você contar a sua história e a gente, como conviveu junto, a gente vai lembrando das coisas, dos acontecimentos. Muito bacana mesmo. Obrigado, tá? Você separou o tempo, dá atenção pra gente aqui, tá? De nada. Sabrina, então até mais. Mais uma vez, obrigado. De nada. Disponha sempre, Samu. Fica com Deus. Com Deus também. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi o 3º episódio do podcast Mães que Lutam. Não perca o 4º e último episódio. Eu sou Samuel Pereira, falo de Descoberto, Minas Gerais, Brasil. Até o próximo podcast.